Boa tarde, turma. Eu estou fazendo esse breve vídeo para a gente fazer um resuminho do que foi trabalhado nesse bimestre, no 9º ano. E aí vocês assistam quantas vezes vocês quiserem para vocês poderem ter um resumo para semana que vem, que é a atividade que vocês vão fazer de avaliação diagnóstica, tá bom? Então, gente, nesse bimestre, a gente falou sobre átomo, matéria, né? Elementos químicos. Eu vou deixar a apostila corrigida no grupo do WhatsApp e no aplicativo. Aqui eu vou só focar nos pontos principais, tá? Vocês podem, com calma, corrigir a apostila de vocês, que eu vou deixar lá postado. Bom, pessoal, a gente falou que matéria é tudo que existe. Então, tudo é formado de matéria. O computador ou o celular de que vocês estão me assistindo é formado por matéria. O sofá é matéria. Tudo que está em nossa volta, que existe, a gente chama de matéria. Só que a matéria, ela tem estruturas diferentes. Então, por exemplo, o papel da apostila de vocês, eu sou capaz de rasgar facilmente com as minhas mãos. Agora, se eu tentar rasgar um sofá com as minhas mãos, eu não vou conseguir. Então, existe uma estrutura diferente, né? O sofá, ele tem madeira, espuma, que são coisas mais difíceis de serem rasgadas. Então, o que vai definir, né, essa estrutura da matéria? É como ela é composta, que é pelos átomos. E esses átomos, eles são diferentes de uma matéria para outra. Então, tudo que existe é formado por átomos. Mas como é que se descobriu isso? Bom, existiram vários cientistas, e aí, lá na página 67, que é essa daí, vocês estudaram alguns cientistas, analisaram algumas das teorias, né, de acordo com a época que depois foi se descobrindo novas coisas. E esses aí foram os cientistas que descobriram aos pouquinhos a estrutura do átomo. Aí, olhando a questão aí 6, né, que vocês estão vendo aí, a primeira questão, ela vem dando 3 afirmativas sobre 3 cientistas diferentes, o que eles falaram sobre o átomo. Então, tem aqui, ó, Dalton afirma que toda matéria é formada por partículas muito pequenas, maciças e esféricas indivisíveis. Correto, tá? Dalton dizia que era igual uma bolinha daquelas de sinuca, o átomo era daquele jeito, que não dava para dividir. Essa foi a primeira ideia, né? Depois, Thomson, que afirmava que um átomo era uma esfera com carga positiva e negativa em cima na superfície. Essa também é uma afirmativa correta. Vocês podem verificar aqui, tá, antes, que vem descrevendo o que cada um pensava. E o Chadwick, que descobriu a terceira partícula subatômica, que é o nêutron. Também está certo. Então, nesse caso, gente, todas essas afirmativas estão certas e vocês vão marcar a letra D, ok? Uma resposta. Aqui no Relacione, estou postando para vocês a correlação, depois vocês analisem com calma, tá bom? Que é também relacionado com as teorias sobre estrutura atômica. Hoje, como que a gente estuda um átomo? De que é feito um átomo? Bom, ele é feito por 3 partículas, os prótons, os nêutrons e os elétrons. 3 partículas, ok? Onde ficam os prótons e os nêutrons? Aqui no núcleo, lá no meio do átomo. Então, no núcleo ficam os prótons e os nêutrons. E esses prótons e esses nêutrons, cada um tem uma massa de 1. Então, a massa do átomo, ela fica só no núcleo. Por quê? Aqui fora, ó, parece até o sistema planetário, né? Com vários planetas em partes diferentes. Então, os elétrons são essas bolinhas que ficam aqui fora. Elas têm carga negativa, mas massa desprezível. É muito leve, então não levem-se nem em conta, tá bom? E aí a gente, para ter em mente bem claro, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber que o átomo ele é formado de 2 partes. Essa do meio, que é o núcleo. Essa de fora, que é a eletrosfera. O que eu tenho no núcleo? Tenho prótons e nêutrons. Prótons têm carga positiva, vou simbolizar por um mais. Elétrons, onde é que eles ficam? Aqui fora, na eletrosfera, ok? E eles têm carga negativa. Então, quando eu tenho a mesma quantidade de prótons e elétrons, digamos que um átomo tenha 4 prótons e 4 elétrons, isso significa que é um átomo neutro, porque tem a mesma carga de positivo e negativo, perfeito? Bom, aí vocês vão ver aqui embaixo
um exercício. Eu vou destacar, vocês veem o restante, eu vou destacar só esse exercício sobre os prótons, nêutrons e elétrons. Por quê? Eu quero que vocês corrijam aí, porque aqui, ó, embaixo na legenda tá azul positivo e tá verde negativo. Não é o verde que é negativo. O que é negativo é o vermelho, que é esse aqui de fora, tá, gente? Tá errado, corrijam a apostila de vocês. Bom, vamos lá. Então, analisando, esse azul é positivo e esse de fora, onde está na eletrosfera, é negativo. Então, quantos prótons eu tenho aqui, ó? 1, 2. Quantos nêutrons eu tenho? Esse verdinho que não tem carga nenhuma, que também é 1, 2. E quantos elétrons eu tenho? Também 2, ó. Esse e esse. Partindo para esse aqui, ó. Vamos lá. Quantos prótons eu tenho? É o azulzinho que está em mais. 1, 2, 3. Botei aqui número de próton 3. Número de nêutrons é o verde que não tem carga. 1, 2, 3, 4. E tá aqui 5, né, gente? Deixa eu botar aqui, ó. Aqui é 4, tá, gente? Não dá para eu mudar aqui, mas é 4. Tá 5, tá errado. Depois eu vou corrigir para vocês. E esse aqui, ó, são 3 elétrons, que é o que tá fora. Beleza? Depois vocês façam os outros e corrijam os outros. Aí depois a gente começou a estudar uma substância química, ou seja, os átomos eles se juntam, não gosta de ficar sozinho. A gente também não gosta de ficar sozinho, né? Tá no meio de isolamento, ninguém quer ficar sozinho. Os átomos também não. Eles se juntam e formam substâncias. E aí essas substâncias são formadas por diferentes átomos. Então, por exemplo, o ar que a gente expira, ou seja, que sai dos nossos pulmões para fora, ele é o gás carbônico. E como é que eu coloco o gás carbônico? Mostro ele através de uma fórmula. É esse aqui, ó. CO2. Então, CO2 significa que eu tenho o gás carbônico. E o que significa esse C e esse O2? Esse C é o símbolo do carbono e o O é o símbolo do oxigênio. Se eu não tenho nada aqui, ó, depois do C, é como se tivesse 1. Então, significa que eu tenho um átomo de carbono. Como eu tenho 2 depois do oxigênio, significa que eu tenho 2 átomos de carbono. Então, se eu fosse perguntar quantos elementos químicos eu tenho aqui, eu tenho 2 elementos químicos. Eu tenho um elemento químico carbono e tenho um elemento químico oxigênio. Professora, como é que eu sei que não é uma coisa só? Que não é CO, um elemento só? Que está em letra maiúscula. Sempre que tiver em letra maiúscula, eu paro aqui. Sinal de que é só esse e só esse. Se esse O aqui fosse minúsculo, aí eu diria que é um único elemento químico. Mas não é. A cada letra maiúscula, a gente está citando um elemento químico diferente. Quando for a letra parte do mesmo elemento químico, ele vai ser assim, ó. Como esse aqui, ó. S grande, maiúsculo, e o I é pequeno. Aí, nesse caso aqui, o SI é um elemento químico. E o O é outro elemento químico, tá bom? E assim, sucessivamente, vocês vão sempre indicar. Nesse SI aqui, por exemplo, não tem nada depois dele, sinal de que tem um átomo só dele. E nesse oxigênio tem 2 aqui, significa que tem 2 átomos. Então, aqui eu tenho 2 elementos químicos, que é o silício e o oxigênio, e tem 3 átomos, porque eu tenho 1 de silício e tenho 2 de oxigênio, tá bom? Depois vocês corrijam com calma o restante. Só fazendo um resumo, senão também vai ficar muito grande o vídeo. Bom, pessoal, aqui eu consigo também contar quantos elementos e quantos átomos, porque eu represento os elementos pela cor da esfera e represento os átomos pelo número de bolinhas, ok? Então, aqui quantos átomos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantos elementos? Eu tenho 3 elementos, porque eu tenho um que é preto, um que é vermelho e um que é branco, tá bom? Então, eu posso representar dessa forma também. Além de representar pela fórmula lá que a gente viu, a gente pode representar assim por esquemas, tá bom? Continuando. Eu tenho aqui uma outra representação do elemento químico. Todo elemento químico, ele é colocado numa tabela que vocês vão ver lá na página 72 de vocês, que é essa tabela periódica. Então, como é que a gente consegue entender uma tabela periódica? Vocês estão vendo que tem um número aqui, ó, 1 em cima, 2, 3, até 18. A gente diz que esses números em vertical são famílias. Então, eu tenho a família 1, que é essa coluna, a família 2, que é essa coluna, e sucessivamente.
E eu tenho aqui também as linhas na horizontal. E aí eu tenho aqui, tá vendo? 1, essa é a primeira linha. 2, a segunda linha. Na linha eu chamo de período. Então, eu tenho 18 colunas, ou seja, 18 famílias, e tem 7 períodos, que é na horizontal. Ok? E o que mais que eu consigo enxergar nessa tabela periódica? Eu tenho aqui uma descrição de cores de acordo com a característica do material. Por exemplo, amarelos são metais. Metais, eles têm uma característica de condução de calor, eletricidade. Por exemplo, a panela que vai fazer comida, sua mãe provavelmente coloca numa panela de alumínio ou algum outro metal, que absorve calor rápido, ok? Então, os metais estão representados por amarelo. Então, se eu perguntar qual o grupo que pertence o lítio é esse aqui, ó, pertence aos metais, ok? Agora, esses aqui em rosa, eles são ametais. A significa negação, ou seja, eles não são metais. Então, ele tem uma característica completamente diferente dos metais. Se os metais são bons condutores de eletricidade e calor, os ametais são péssimos condutores de calor e eletricidade. Então, a gente tem exemplo o plástico, a borracha, ok? Eles não, eles são isolantes, na verdade. Então, nós temos metais e ametais. Se eu perguntar, por exemplo, o carbono é esse aqui, tá rosa. Qual o grupo dele? Ametais, tá bom? E temos esse azulzinho aqui, que é toda essa coluna, toda a família 18, que são os gases nobres. Os gases nobres são os antissociais da tabela periódica. Eles não gostam de se juntar a nenhum outro grupo. E o hidrogênio, ele é sozinho na tabela periódica, ok? Então, ele é o único da tabela periódica, que é esse roxinho, que vai ser considerado hidrogênio, porque ele tem uma característica diferente da de todo mundo. E aí, na tabela periódica, eu vejo outras coisas, ok? Além do que a gente já viu das famílias e dos períodos e dos grupos, nós conseguimos enxergar, na tabela periódica, o número atômico. O que é o número atômico? O número atômico é aquele número que identifica qual átomo eu estou dizendo. Por exemplo, vendo esse númerozinho em cima do H, significa que o hidrogênio tem um próton, então o número atômico dele é 1. Olha esse númerozinho em cima do belírio, ó, 4. O que isso significa? Que ele tem 4 prótons, então o número atômico dele é 4. Ok? E assim sucessivamente. Então, todos esses numerozinhos em cima do símbolo é o número atômico do átomo, que é o número de prótons. Só que além do número de prótons, eu tenho um número de elétrons. E eu tenho também o número de nêutrons, tá? Mas, para que vocês possam entender melhor, cadê aqui, na página 71, deu um exemplo, tá? De como a gente consegue representar. Por exemplo, o carbono, ele tem um número atômico 6. Então, eu vou representar pela letra Z. Qual que é o número atômico do C, do carbono? 6. Qual que é o número de massa? O número de massa é a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. Por quê? Porque os elétrons são muito leves, então não são considerados aqui na massa. Então, se eu tenho 12 de massa aqui, ó, 12 de massa, quanto que eu vou ter de nêutrons? O nêutron vai ser a quantidade de massa 12 menos a quantidade de número atômico 6. Então, 12 menos 6 é 6. Ok? Muito bem. Seguindo em diante, para a gente não prolongar muito, depois vocês, com calma, vocês vão ver, né, o restante da correção. Eu vou só dar uma observação aqui em reações químicas, né? Quando a gente fala de reações químicas, o que vocês têm que saber? Quando eu junto uma substância com outra substância, elas podem só se misturar ou elas podem reagir. Quando elas reagem, elas formam uma nova substância. Aí nós dizemos que houve uma reação química. Então, a reação química, eu tenho os reagentes, que é tudo que houve antes da reação, e os produtos, que é tudo depois da reação química. Então, a gente representa por uma equação química. Por exemplo, ó, CH2O mais O2. Tudo, tá vendo uma setinha aqui? Tudo que está antes da seta, a gente chama de reagentes. Tudo que está depois da seta, a gente chama de produtos. Então, ele perguntou aqui, ó, quais são os reagentes dessa reação e quais são os produtos dessa reação. Então, os reagentes são o quê?
CH2O mais o oxigênio. Tudo que está